Neste vídeo eu vou apresentar para vocês as telas disponíveis para visualizar os tickets e aí destacando as principais onde vocês irão trabalhar. Nós vamos também dar uma olhada nas formas de navegação e de personalização dos menus e das próprias filas, tá? Então, em todas as telas do WGC, inclusive aonde tem esse formato de grade aqui, este formato de tabela, é possível aplicar as personalizações, filtros e etc. que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, começando mesmo aqui pela guia de OS, os botões que estão disponíveis para a visualização das filas são estes quatro primeiros aqui. O de ticket eu já mostrei para vocês no outro vídeo, ela simplesmente lista todos os tickets dos sistemas, independente de status, fila, usuário designado, todos os tickets. Em seguida nós temos a tela de meus tickets, que é justamente essa onde nós estamos nesse momento. Vai mostrar apenas os tickets que estão designados para o usuário de vocês, o usuário que está logado no WGC naquele momento. Tá? É a principal tela de trabalho para vocês darem continuidade naqueles tickets que vocês já puxaram da fila e nos quais vocês já estão trabalhando. Tá? Vai ser essa tela de meus tickets, então essa é a primeira tela aqui, onde vocês mais vão ficar trabalhando com os tickets e normalmente ela vai estar sempre aberta aí no WGC de vocês. A terceira é essa tela de tickets não resolvidos. Ela, como é uma tela bem extensa, ela está travando um pouco, tá? Já tem um chamado em aberto com suporte do WGC. Eu recomendo que por enquanto vocês não entrem nela, mas a utilidade dela também é baixa. Ela faz exatamente o que o botão está dizendo. Tickets não resolvidos. Então todos os tickets do sistema que estejam com qualquer status, né, nessa coluna aqui, diferente do status resolvido. A segunda tela mais importante é a tela Minhas Filas. Essa é a tela que vocês vão visualizar todos os tickets que estão nas filas das quais vocês fazem parte. Então, por exemplo, aqui, este usuário no qual eu estou logado, que é o usuário analista, que eu uso como exemplo, ele está em todas as filas do atendimento. Então, vai aparecer aqui para ele todos os tickets que estão nas filas do atendimento, que ele faz parte, e que ainda estão sem usuário designado. Então é nessa tela que você vem, nessa tela de filas, para você puxar os tickets e começar a trabalhar nele. Então como é que funciona? Um exemplo aqui. Esse ticket 178382. Vamos abrir ele aqui, digamos que eu vou puxar esse ticket para iniciar trabalho nele. Então eu vou aqui em acompanhamento, que nem eu apresentei para vocês no outro vídeo, e vou puxar esse ticket para o meu nome. Atualmente ele não está para ninguém. Certo? Tanto faz se eu deixar na fila, com a fila atendimento agendamento, é melhor para facilitar a visualização na lista, né, de tickets, você manter uma fila aqui como referência, mas é possível remover também, desde que ele esteja com o usuário designado no seu nome. Tá? Tentando salvar aqui, existe um campo, alguns campos, sempre que houver campos que são obrigatórios o preenchimento, ele vai informar. E aí você procurando pelas guias, você vai encontrar os campos que estão com o X vermelho são os campos obrigatórios. Então, por exemplo, esse aqui é um agendamento de um novo contrato banda larga residencial. Então eu vou deixar já aqui como na causa raiz como solicitação, que nem nós conversamos lá no outro treinamento, no outro vídeo. Então vou salvar, ticket 178382, salvo. Vocês vão ver que imediatamente 178382 sumiu daqui dessa lista. Ou seja, ele sai da lista de tickets da fila e ele foi agora para a lista de meus tickets. E aqui está ele, 178382. Tá? Simples assim. Então, toda vez que vocês estiverem nas filas puxando tickets para vocês trabalhar, vocês vão utilizar esta tela, Minhas Filas. É aqui que vocês vão iniciar o trabalho, é onde vocês vão puxar os tickets para o nome de vocês. Para trabalhar nos tickets que já estão no seu nome, na tela de Meus Tickets. Certo? Muito simples. Continuando, falando já um pouco aqui uma dica da navegação, pode acontecer algumas vezes de vocês estarem navegando em algum outro menu aqui do WGC, e aí vocês simplesmente perder o menu dessa tela, que nem essa tela aqui é a tela dos meus tickets, e eu perdi aquele menu onde tem a busca, etc. Isso acontece bastante porque, olha onde vai parar a tela, aqui do outro lado, em registros.
Isso acontece em várias telas, tá, pessoal? Sempre que vocês perderem o menu da tela que está aparecendo o conteúdo aqui embaixo, normalmente ele vai estar aqui do lado, embaixo desse cadastro dos registros. Isso acontece na tela de FAR ou em algumas telas do saque, tá? Então fiquem espertos, se vocês perderem esse menu, não precisa abrir a tela de novo, é só vir aqui no canto. Joia. Aí falando sobre personalizações da interface. É possível adicionar a esses botões aqui em cima outros botões os quais vocês usam mais. Então, digamos que, por exemplo, eu queira que os meus tickets e minhas filas fiquem aqui nesse menu de acesso rápido para facilitar. Quando eu abrir o WGC, eles já aparecerem aqui em cima. Botão direito no menu, no botão, né, que vocês querem adicionar, e vai na opção adicionar a barra de acesso rápido. Ele vai aparecer aqui em cima. Minhas filas, mesma coisa, vai aparecer ali em cima. É possível também remover algum desses botões padrão aqui, que nem, por exemplo, esse botão de logoff. Eu não quero que ele apareça aqui. Vou remover da barra de acesso rápido. Trocar senha, também não quero. Então, dessa forma, vocês podem adicionar vários botões. Tela de saque, eu uso bastante, eu quero que ela apareça ali em cima. E vocês podem personalizar esse menu aqui de acordo com os itens que vocês acessam mais para agilizar o trabalho no dia a dia. Também é nessa guia aqui de acesso rápido, nesse menu de acesso rápido, que ficam as listas de janelas. Vocês vão reparar que os nomes ainda não estão muito certos aqui, mas, por exemplo, essas 4 telas aqui que estão em aberto no momento, são justamente essas 4 telas de tickets aqui. Elas vão ser apresentadas na mesma ordem que você abriu. O jeito mais simples de alternar entre essas telas aqui ainda é clicar nos botões, porque ele vai levar você justamente para a tela que estava em aberto, ele não abre mais uma, tá? Então, por exemplo, se eu for aqui para minhas filas, ele vai abrir a que já estava em aberto aqui. Ele não abre uma nova, tá? Então é mais simples do que vocês ficarem procurando aqui qual que é a tela correta, já que o nome de todas está como ticket aqui. Então é muito mais simples navegar pelo botão novamente do que ficar procurando aqui em cima, tá? Talvez a parte agora mais interessante do WGC, que nem eu falei no início, para todas as telas que tem esse formato de grade, né? Esse formato que nem nós estamos visualizando aqui, na tela de meus tickets, é possível aplicar uma série de filtros, agrupamentos, busca, enfim, a ferramenta de busca nas telas que tem esse formato aqui, elas são bem poderosas. Por padrão, em qualquer uma dessas telas de tickets que eu mostrei para vocês agora, o agrupamento que ele vai vir por padrão aqui é esse agrupamento de área, tá? Mas é possível remover. Vamos falar de todos os recursos indo um por esse menu que aparece aqui quando você clica com o botão direito em cima de uma coluna. Então a primeira opção, as duas primeiras, né? Ordenar em ascendente ou descendente. Então clicando em qualquer coluna aqui, você pode ordenar em ordem ascendente ou descendente por qualquer uma delas. Tá? A indicação vai aparecer aqui com esta seta para cima ou para baixo, indicando a ordenação. Em seguida tem a opção de limpar a ordenação, que vai ficar disponível assim que vocês ordenarem em qualquer momento. Tá? Então fiz uma ordenação, cliquei com o botão direito, aparece a opção de limpar a ordenação. Certo? Ele volta para a ordenação padrão. Tem a opção de remover ordenações, que aí conforme você vai ordenando pelas colunas aqui, ele vai hierarquizar essa ordenação. Eu ordenei primeiro por protocolo, depois eu ordenei por status e assim por diante. Então você pode tanto limpar essa ordenação, essa última que você fez, como pode também remover todos. E só vai aparecer aquelas duas opções quando vocês utilizarem uma dessas aqui, uma ou mais dessas. Clicando em qualquer uma, remover ordenações, ele remove todas, certo? Simples. A opção de agrupar por este campo é justamente a opção que traz aqui, que nem já aparecia a área aqui para cima, ele vai agrupar por qualquer um dos campos que você clicar com o botão direito e mandar para cima. Então ele vai trazer aqui em cima esse agrupamento. Quando a coluna entra aqui no agrupamento, ela sai automaticamente, ela sai aqui da lista de colunas apresentadas. Isso pode ser muito interessante para, por exemplo, você organizar na sua tela de meus tickets. Então, digamos, por exemplo, que para vocês trabalharem nessa tela, seria mais fácil para o setor de vocês organizar aqui, agrupar pela fila.
e em seguida, após o agrupamento por fila, fazer ou uma ordenação por prioridade, ou por status, ou um agrupamento mesmo por prioridade. Ah, na fila de atendimento, eu tenho esses tickets de prioridade baixa e estes tickets de prioridade média. Tá? Então, o agrupamento funciona assim. Para remover o agrupamento, a forma mais fácil é clicar e arrastar. Vocês podem tanto arrastar a coluna de volta para o campo dela, como também eliminar ela. Vocês percebam que se você arrastar aqui para o corpo, ele vai eliminar a coluna. Não aparece mais aqui a coluna de fila que eu arrastei aqui por corpo. Aonde que ela vai estar então? Botão direito, lista de colunas. Esta janela aqui, esta pequena janela, vai trazer todas as colunas que você removeu. Toda vez que você remover uma coluna aqui, ela vem parar nessa tela. Também é possível remover a coluna com o botão direito, remover esta coluna. Então ela vai parar aqui. Ah, e como eu coloco a coluna de volta? Simples. Clique e arrasta para o local onde você quer que a coluna apareça, ou simplesmente clica duas vezes nela aqui e ela vai para o local padrão lá. Tá? Um dos problemas que existe aqui no WC, vocês vão notar que ele não tem uma barra de rolagem na horizontal aqui. Se vocês tiverem uma lista extensa de uma paginação aqui, uma lista extensa de tickets, você vai ter uma barra de rolagem vertical para descer para essa lista. Mas não é possível, por exemplo, deixar visível todas as colunas aqui. Se você tentar fazer o melhor ajuste entre essas colunas aqui, que seriam essas outras duas opções aqui, eu tenho a opção de melhor ajuste para a coluna, que eu cliquei com o botão direito em cima, e tem a opção de melhor ajuste para todas as colunas. Ele tenta ajustar mais ou menos de uma forma que caiba nessa tela. Mas como não tem barra de rolagem horizontal, você não tem como exibir o texto de todas elas sem esses cortes aqui, sem que apareçam essas reticências no nome de algumas colunas. Então, qual é a dica? A dica é remover colunas que são inúteis para você. Né? Se para o seu trabalho, por exemplo, é inútil para mim aqui visualizar o número do protocolo. Eu não uso, os clientes não informam, então arranco ela fora. É inútil para mim também, por exemplo, visualizar se o ticket foi reaberto ou não. Para mim, tanto faz. Isso não é importante. Removo ela. Elemento de rede. Tanto faz para mim. Na minha fila aqui, eu não ligo para o elemento de rede. Removo ele também. E assim por diante. Vai removendo todas as colunas que você não precisa visualizar para priorizar a tratativa, até que seja possível você conseguir o melhor ajuste aqui de todas as colunas e facilitar a sua visualização aí na sua tela, tá? Personalize da forma que você achar melhor. Inclusive, é claro, recomendo que vocês pausem esse vídeo, como informei nos outros, e brinquem com essa forma de visualização aí do WGC. Um detalhe que eu não falei nos outros vídeos, é importante que vocês saibam, até a sexta-feira, o dia da migração, no dia 5 de julho, todos os tickets que estarão aqui, eles serão apagados, tá? Então nenhum desses tickets está em uso ou tem uma finalidade, um objetivo qualquer. Então vocês podem entrar, preencher, remover preenchimento, mandar para outra fila, podem fazer o que vocês quiserem com esses tickets nesse momento, porque eles serão todos apagados e aí a gente vai migrar a base de dados das intranets com os tickets em aberto para iniciar o trabalho aqui no WGC. Então fiquem à vontade para editar esses tickets aqui, não tem problema nenhum. Vamos dar uma olhada nas outras opções? Essa opção, ocultar grupo em caixa, é justamente essa linha aqui em cima. Então, botão direito, ocultar grupo em caixa, ele remove essa opção ali de cima. Dica, algumas telas desse formato de grade, por padrão, elas vão estar desta forma aqui. Elas não apresentam o agrupamento lá em cima, mas isso não quer dizer que ela não é compatível com o agrupamento. Isso acontece, por exemplo, lá no saque. Se você clicar com o botão direito e for em mostrar grupo em caixa, ele vai aparecer a linha da mesma forma. Mais uma dica sobre esta tela aqui, que é a tela de lista de colunas, essa telinha. Nós costumamos esquecer dela, tá? Como ela é uma tela pequena, às vezes se você mudar o seu WGC de tela ou tiver com várias telas do WGC em aberto, pode ser que ela fique no cantinho escondido numa outra tela sua qualquer e você perca ela. E aí você vai começar a clicar aqui pensando que está tendo algum problema, mas na verdade ela está escondida ou atrás de alguma outra tela, tá? Então tomem cuidado com ela, que ela costuma dar essa sumida.
Os melhores ajustes que eu já mostrei, melhor ajuste por coluna, melhor ajuste para todas as colunas. Editor de filtro. Essa ferramenta aqui ela é muito poderosa, principalmente para os locais que vocês tiverem muitos tickets e estiverem procurando um ticket bem específico que necessite filtro em vários níveis. Essa é uma tela com a qual você tem a opção de filtrar por todos os campos e por vários critérios diferentes aqui, vários operadores diferentes, tá? Eu não vou mostrar muito sobre ela, é uma opção bem avançada, acho que dificilmente será utilizada, mas fiquem à vontade para brincar com esse editor aí, com esse construtor de filtro, tá? Seguindo em frente, mostrar, procurar painel. Isso aqui é equivalente ao Ctrl F no navegador aí, num browser, né, a tela de busca no browser. Ele faz uma busca nos tickets que estão sendo exibidos, né, nos itens que estão sendo exibidos aqui na grade atual, e vai ressaltar em amarelo as respostas, aquele que ele encontrar. Por exemplo, vou procurar aqui pela palavra novo. Aí ele já vai trazer para você todos os locais, em todas as colunas que ele encontrar a palavra novo. Então, pode ser uma forma rápida de você encontrar um ticket aqui em uma lista, ou de identificar todos os tickets que estão com um status de novo, ou um outro status específico, né? Ele ressaltar aqui para você destacar na lista. Então, você vê que ele destaca aqui com um marcador de texto, né? Que nem acontece na pesquisa mesmo de um navegador de internet padrão. E em seguida a gente tem a linha de autofiltro, que é a última opção. A linha de autofiltro é para você filtrar por coluna. Então, digamos aqui, eu quero só o que é prioridade alta. Ele vai trazer só o que é prioridade alta. Reparem que dá para combinar. Ele continua filtrando ali pelo novo, né, destacando o que está escrito em novo para mim. Você pode limpar aqui. Tudo que é alto e só que o solicitante tiver Renata. Tá? Então aí o filtro aqui ocorre, essa linha de autofiltro ocorre clicando em cada um dos campos e aí ele já vai filtrar automaticamente pela coluna na qual você está digitando embaixo. Tá? Então as formas de visualização aqui são diversas. Para ocultar ambas aqui, né, é só clicar com o botão direito novamente e remover cada uma delas. Certo? Então procurem já, assistindo esse vídeo, pause o vídeo ou após terminar de assistir esse vídeo, procurem já deixar as filas de vocês, procurar a melhor forma de configuração da fila de vocês, tá? Com os campos que vocês vão utilizar e demais opções de acordo com o trabalho que vai ser realizado por vocês. O que é mais importante para mim? Qual que é a fila que eu tenho que visualizar primeiro? Qual é a forma de ordenar? Né? Converse com os gestores de vocês e questione qual que são suas prioridades para que vocês possam organizar a fila e trabalhar de acordo e não se perder nos tickets que estão em aberto na fila de vocês. Lembrando de novo que esta mesma personalização que eu mostrei aqui agora, todas essas opções, elas estão disponíveis em todas as telas em que há um formato de tabela. Então, a tela de contratos, todas as telas de tickets, algumas telas do saque, onde tem esse formato de grid aqui, né, de grade, tabela, é possível utilizar essas opções clicando com o botão direito em cima da coluna. Qual que vai ser o limitador? O limitador normalmente vai ser as colunas, quais são as colunas disponíveis para o filtro, tá? Então, dependendo da tela, cada tela tem colunas específicas que serão exibidas, que estão disponíveis para vocês filtrar, organizar e agrupar por elas. Sentiu falta de alguma coluna nessa lista aqui, em alguma tela específica que ia facilitar o seu dia a dia de trabalho ou da sua equipe, não deixe de avisar o seu gestor, tá? Repasse para o gestor, assim como outras características do sistema, são coisas que podem ser personalizadas. No caso das colunas disponíveis, é preciso abrir um chamado com o suporte do WGC, mas não impede de ser avaliado pelo seu gestor e depois pelos demais gestores. E se for realmente algo útil para o sistema, algo que vai impactar positivamente, pode ser que uma nova coluna ou várias novas colunas sejam adicionadas a telas específicas. Então, não deixe de sugerir melhorias, tá? Em qualquer ponto do sistema, incluindo as próprias colunas. Bom, agora que eu já apresentei para vocês todos os recursos de navegação, personalização e as duas principais filas que vocês vão trabalhar aí no dia a dia,
Eu preciso informar vocês, infelizmente, que por enquanto, todas essas personalizações que vocês fizerem aqui, elas resetam para o padrão do WC. Pois é, infelizmente, elas resetam toda vez que vocês ou fecharem a tela em que vocês estão e abrir novamente, ou toda vez que vocês fecharem e abrir o sistema. Então, tanto os menus aqui, os atalhos, como a personalização da fila, elas resetam, elas voltam para o padrão, modo de visualização padrão. Já um ticket aberto com o pessoal do suporte do WGC, e isso deve ser corrigido, se não um pouco antes da migração, logo em seguida, tá? Para que ele salve automaticamente as personalizações que vocês fizerem aqui, ok? Mas de qualquer forma, as informações não deixam de ser úteis e vocês não vão deixar de precisar, né, organizar as filas de vocês com os recursos que eu apresentei aqui, para que vocês possam trabalhar de uma maneira mais organizada e mais assertiva. Bom, pessoal, isso é tudo sobre a parte de navegação e personalização da interface aqui do WGC e também sobre as principais filas onde vocês vão trabalhar. Fila de meus tickets e minhas filas onde vocês puxam os novos chamados que estão disponíveis nas filas. Tá? Nós nos vemos aí então no próximo vídeo. Até mais.